Na série aqui de refutação em defesa da fé católica, os doutores ACP, né? CACP, respondendo ao Daniel Silveira. Já tá apelando, tá usando para culto pagão, para comparar com a Igreja Católica. O mesmo culto pagão ali, que acontece ali, o hinduísta, o budista, o canobré, é o mesmo culto pagão pros caras. Agora vamos ver. E os budistas? O site Budismo Sem Dúvidas. Olha o que eles vão falar sobre as imagens. Imagem sem idolatria não, é o título que está no site. De modo algum, eles dizem, nós não adoramos imagem. De modo algum, as imagens, estátuas, pinturas e demais obras de arte são meios para manter em mente o exemplo do nosso professor, o Buda. Tá entendendo? A visão do doutor já tá apelando, pô. Uma coisa parecida também. Esses objetos simbolizam as qualidades iluminadas que ele manifestou. Ao invés de idolatrar ou pedir coisas, lembramos que nós mesmos... Agora, o budista, a imagem do Buda, para nós é uma imagem de outro Deus. Para eles é um culto pagão. Para nós é um culto pagão. Mas para eles não é um culto pagão. Para eles é a tradição deles. Mas tem uma diferença entre a imagem do Buda, a imagem Vyasaka de Nossa Senhora. Certo? A imagem de Buda te remete ao quê? Reflete a glória de Deus? Te leva a invocar o nome de Deus, a orar a Deus? Não. É o culto pagão, budista. Para nós é pagão, para eles não é pagão. Certo? Uma coisa você tem que aprender a respeitar o culto budista, o culto canobré, etc. Você tem que aprender a respeitar. Certo? Simples. Eu não tenho nada contra. O canobré, o budista, o hinduísta, vai quem quer. Segue esse culto quem quer. Eu amo a Deus. Então, eu amo a Deus, jamais vou participar desses cultos. Eu não tenho nada contra. Certo? Mas você usar do culto pagão, do culto budista, do culto hinduísta, do culto canobré para comparar com as imagens Vyasaka católica é um desespero. Certo? Por quê? A maioria dos protestantes estão se tornando católicos, porque já está de saco cheio desses papos furados de vocês. Certo? Mas vamos lá. Manifestou. Ao invés de idolatrar ou pedir coisas, lembramos que nós mesmos estamos sujeitos, estamos seguindo os seus passos e que desejamos cultivar essas qualidades de compaixão e sabedoria. Ou seja, se você trocar isso por virtude, fica parecendo um pouquinho com o argumento católico. Tá bom, vamos pular um pouco aqui, porque, pelo amor de Deus, pô. Eu quero pegar onde ele está mostrando o Papa beijando a imagem. Paganismo. Os católicos adoram imagens? Olha que eu peguei nesse site Templário de Maria. Tá lá bem claro o título, né? Católicos adoram imagens? É correto se ajoelhar diante de imagens para rezar? Olha o que o site vai falar. Nós católicos não adoramos imagens. Adorar uma imagem é fazer dela um ídolo. Algo, objeto ou criatura que é colocado no lugar de Deus, ou seja, um falso Deus. E a igreja em seus 2000 anos de história nunca ensinou tal prática. Para nós católicos, as imagens não têm o mesmo significado que tinham para os pagãos, que as consideravam realmente como deuses. É claro que todos esses pagãos que eu acabei de citar desmentem isso, né? Mas vamos prosseguir. Nós não as adoramos e sabemos perfeitamente que são representações, seja de Cristo, seja de alguma criação de Deus. Por exemplo, o cara não aceita a publicação católica falando que a gente não adora a imagem. A gente prostra diante da imagem para um culto de honra, reverência. Como José de Seis prostrou diante da Arca da Aliança. Mas o cara não quer aceitar isso. Para eles é um culto pagão. Para eles, quando a gente prostra diante da imagem, ou beija, etc., tem um amor pela a imagem que nos leva, que remete a Deus, eles ficam bravos. Tá adorando, olha lá. E adorar é um sentimento. E se eu estiver adorando a imagem, você nunca vai saber, porque você não é Deus, meu querido. Gesto não é adorar. Ajoelhar diante de uma imagem não é adorar. Como respeito, não. Se você prestar para adorar, começar a fazer sacrifício, acender incenso, como Êxodo 32 o povo fizeram com o bezerro, tem diferença. Ou, segundo Reis 18:4,
chamava ainda de Neusatã, aí sim. Certo, meu querido? Sei que você vai falar no final do vídeo isso. Por exemplo, postar diante de uma imagem de Nossa Senhora é, na realidade, postar diante da própria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem acabou de falar isso? Os pagãos, os hindus, os budistas, os umbandistas. Sim, posto diante da imagem. Mas com uma diferença. Para nós postamos como a imagem é uma representação da mãe de Deus. O budista é um culto pagão. O hinduísta é um culto pagão. Que não tem nada a ver com a igreja católica, meu querido. Não queira comparar o culto pagão, para você é pagão, com o culto das imagens via sacra. Que desespero é esse, hein? Mas vamos lá, tá quase acabando. Josué 7,6 prostou diante da imagem. Então Josué é o maior idólatra. O salmista também, Davi prostou diante do templo, é um idólatra. Rei Salomão também prostou diante do templo, é um idólatra. Os israelitas prostravam diante do templo, são todos idólatras. Só os protestantes que tá certo. Né? Mas vamos lá. Moisés também é o maior idólatra também. Que falava falava com as duas imagens ali. Deus manifestava a sua glória através das duas imagens. Falava com Moisés. Então, Moisés enloucou. Ficou louco. Porque estava falando com a imagem. Com os dois querubins. E ficou xarope. Certo? Os umbandistas. É o mesmo argumento. Em sã consciência, e por uma questão de autoestima, nenhuma pessoa com a mente sadia, em pleno século XXI, iria falar que adora imagens. Nenhuma. Isso é degradante demais. É claro que todas elas vão dar desculpas coincidentemente parecidas, pagãos e católicos. Vou dar uma resposta aqui. Vai ter outro vídeo, porque, meu Deus do céu. Agora você pegar aqui, ó. Números 21:8-9. E tinha 8 e 9, ó. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente adentro, e mete sobre o poste, e todo que foi mordido olhar para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fechou sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. 21:8-9. Então Deus ficou louco. Moisés, faz a serpente de bronze, meta um poste. Esse povo aí que murmurou, que olhar para a serpente, o povo ficará curado. Então, Deus, ele é idólatra. Pela visão protestante. Que Deus está mandando fazer imagem. Ele está adorando a imagem? Não, para os protestantes, quem se prostra da imagem está adorando. Josué 7,6. Outro idólatra da Bíblia. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele e o ancião de Israel cobriu o depósito sua cabeça e suas cabeças. Endoidou, Josué. Ô José, você é um idólatra, você está prostrando diante da imagem. Êxodo 25:18. Não, 22. Ali verei ter contigo, e de cima da tampa dos meios dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens. Moisés ficou blá, 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 louco da cabeça. Tá falando com a imagem? Deus manifestou sua glória e falando: Moisés, eu vou te dar toda a minha instrução, todas as minhas ordens. Você vai dar ao povo israelita através dos dois querubins. Ô, doutor, que você me explica então, meu querido. Pelo amor de Deus, pô. Chupa essa manga aí, pô. Pelo amor de Deus, pô. Só imagem pagã? Só imagem de hinduísta? Só imagem budista? Só imagem do Candomblé? Só imagem dos quintos do inferno? Só imagem do que então isso aqui?
que Deus mandou fazer então? Católicos. Olha o que diz aqui o dicionário bíblico Mackenzie. Esse biblista ele é católico, é da editora Paulus. Tá? Portanto, uma literatura católica, um biblista católico. Olha o que ele vai dizer na página 435 a respeito do culto a Baal. No Egito, em Babilônia, a imagem era levada. Culto a Baal. O culto a Baal é o culto de adoração do povo pagão, não do povo de Deus. Certo? Em procissão nos dias festivos. Em Babilônia, era levada como hóspede aos templos de outros deuses, cujas festividades eram celebradas. Preste atenção agora. Isso tudo, entretanto, não era idolatria no sentido rude do termo. Os pagãos adoravam o Deus, cuja imagem era a contraparte terrestre. Não adoravam a imagem em si. Visto, porém, que os hebreus negavam qualquer realidade por trás da imagem, o culto teria recaído sobre a própria imagem, pois nenhuma outra coisa teria podido recebê-lo. Exatamente isso. Culto pagão. Os hebreus, os judeus ia participar desse culto pagão? Se fosse, ia ser idolatria, mas é o culto pagão. Para eles não era idolatria. Procissões com a imagem do culto pagão, para eles não era idolatria. Tanto que apresentavam em outros templos. Pagão. É do costume do povo de Deus? Ali tinha um israelita? Pelo amor de Deus, doutor. Tu és doutor, pô. Vocês querem defender o quê? Eu não sei o que você quer defender, pô. Maria nem sabe o que está acontecendo aqui. Os santos nem sabem o que se passa aqui na Terra. Quem que recebe essa... Apocalipse 9:10, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3, Apocalipse 7:15, Apocalipse 9:10. Lia. Quem que recebe O essas cão, orações? Satanás está esses recebendo. incensos, essas prostrações? A própria imagem. É o que esse dicionarista aqui está falando que é católico. Não está falando isso. Não está falando isso. Está falando ao Deus pagão. Não está falando para as imagens via sacra. E tanto que nem citou as imagens via sacra. Se fosse, assim, citado as imagens via sacra, tinha citado a Arca da Aliança. Crônica 15:15, povo machado com a Arca da Aliança. É um povo pagão, é um povo que tem aliança com Deus. O povo pagão não tinha aliança com Deus. Só você estudar Deuteronômio, pô, 7, você vai ver, pô. O Deuteronômio 4, 15 ao 20, que você citou aí no começo. O dicionarista aqui está falando que é católico. A respeito do culto a Baal. Eles não... Vamos dar uma finalizada aqui nesse vídeo aqui, que é difícil, pô. Difícil. Eu tô perdendo a paciência com esse cara. Deuteronômio. Simples, ó. E até agora não mostrou nenhum versículo bíblico, pô. Quase uma hora. Deuteronômio 7, ó. Olha só, 7, ó. Ó, presta atenção, ó. Não, é um biblista católico. Mas o biblista católico tá falando do culto pagão. Certo, ó. Quando o Senhor teu Deus tiver introduzido na terra que vai possuir e tiver desposado em teu favor muitas nações, heteus têm um Deus, um ídolo. Os jerezeus têm um Deus, outro ídolo. Os amorreus têm um Deus, outro ídolo. Os cananeus têm um Deus, outro ídolo. Os fariseus têm outros ídolos, imagem via sacra, cultura, que não é imagem via sacra, é imagem pagã. Os jebuseus, e 7 nações maior e mais poderosas que tu, ó. Só quem tem aliança com o povo de Deus? O israelita. Deus está falando o quê? Essas nações, 7 nações pagãs, para você não se contaminar com eles, não se deixar seduzido por eles, porque eles têm a sua crença, a sua cultura, o seu Deus, a imagem de escultura, certo? Olha o que Deus está falando, de acordo com esse biblista católico. Quando o Senhor teu Deus tiver entregado e tu a tiveres vencido, então a vós voltará o interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratará com misericórdia. Não construirá com elas matrimônios. Não dará a tua filha seus filhos, e não tomará de seus filhos para
teus filhos, pois elas afastarei do Senhor teus filhos, que serviria a outros deuses, a qual do Senhor se inflamará contra eles, e não vos destruirei profundamente. Mas eis como procede a seu respeito: destruirei seus altares, quebrarei as suas estrelas, cortareis as suas asas de madeira, e queimareis as suas imagens de escultura. De quem? As imagens de escultura. Dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus, dos jebuseus, dos etc, 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 etc. Simples entender isso. Deus está falando o quê? Não dê seu filho e nem sua filha com matrimônio, porque eles poderiam seduzir seus filhos, ambos um ou outro. Certo? E nem faça aliança com eles. Simples entender isso. Tinha imagem e escultura. Essas 7 nações, para eles, existia uma representação de uma imagem, de um Deus. Porque não tem aliança com o povo de Deus. Como, por exemplo, nessa atualidade, nessa geração aqui, século XX, nós católicos não temos aliança com o budista. Nós católicos não temos aliança com o hinduísta. Nós católicos não temos aliança com o candomblé. Eles têm as crenças deles. Eles têm a religião deles. Eles têm os costumes deles. Eles têm as imagens deles. Por exemplo, eu sou católico. O que eu vou fazer lá no candomblé? Prestar culto lá às imagens do candomblé? Não, presto culto à imagem via sacra, que a tradição me ensina. Não vou me contaminar com outro povo. É isso que Deus está falando. Eu sou católico, apostólico. O que eu vou fazer lá na budista? No hinduísta. O budista, ele acredita que o Deus dele é o Buda. A inspiração deles é o Buda. A perfeição deles é o Buda. Para eles é a cultura deles. É a crença deles. Simples entender isso. Certo? É simples, pô. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Deus não abobina, pô. Ele abobina outro Deus. Nossa Senhora é uma deusa. Por mais que tenha a imagem de Nossa Senhora no candomblé. Mas tem uma diferença. A imagem via sacra na Igreja Católica, ela é consagrada, ela é ungida por a mão sacerdotal. Já não é mais um objeto de gesso, é um objeto santíssimo, consagrado. Êxodo 30, 26, 27, 28. A do candomblé já é diferente. É a imagem de Nossa Senhora, que não é ungida pela mão sacerdote, mas é o sacerdote do candomblé, pagão. Certo? Tem diferença, meu querido. Lá no templo de Dagon, tinha um sacerdócio, tinha um templo, tinha a imagem de Dagon. Tinha a cultura, tinha o costume deles, para eles era um Deus, etc. Mas o povo de Deus não tinha aliança com esse povo. Tanto que a Águia da Aliança foi transportada para lá, foi roubada para lá e ficou lá. E esse Deus, esse ídolo, ficou aos pés da Arca da Aliança. Eles pediram por misericórdia para levar de novo lá para o seu povo que tinha aliança. Olha só que interessante. É simples, pô, entender isso. O cara tá tentando, depois ele vai mostrar as fotos do João Paulo II beijando a imagem, Bento XVI, que é idolatria, etc. Piriri, parará, como diz o nosso saudoso Silamar Faia. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.